não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então você vê que a teoria de Aristóteles, que diz que as coisas têm uma forma inteligível, é inteiramente certa. Mas nós não podemos... Veja, quando nós criamos um conceito, nós estamos tentando traduzir em palavras algo do que nós percebemos da forma inteligível dos objetos. Mas o conceito continua sendo apenas um conceito, quer dizer, uma criação da nossa mente. Ele não é uma apresentação, ele não reproduz o objeto, ele o representa. Representa quer dizer, o objeto está ausente agora. Ora, os conceitos são evidentemente inteligíveis. Tá certo? São inteligíveis para nós porque fomos nós mesmos que os criamos. Eles são, por assim dizer, translúcidos. Mas uma certeza que você obtém a partir de um raciocínio que você montou com esses conceitos continua sendo apenas uma certeza lógica, ou seja, a certeza da conexão entre conceitos. A ligação entre esses conceitos e a realidade continua problemática. Tanto que é preciso a ciência experimental para fazer o quê? Fazer com que ver se a ordem lógica que você colocou nos conceitos toca a ordem dos fatos em alguns pontos seletos. Porém, no caso da primeira apreensão, foi a própria forma inteligível dos objetos que se revelou a você na sua plenitude. E se apresentou, vamos dizer, de modo imediato. Então, como não foi você mesmo que não foi você que criou isso aí, você não pode reproduzir aquilo integralmente. Você está percebendo a lógica interna entre entes com as suas respectivas formas inteligíveis, mas quem criou isso foi Deus. Isso veio de fora, não foi você que criou. Eu digo, mas este é o domínio da verdade. A verdade é a conexão entre as formas inteligíveis dos seres em si mesmos. O resto é só pensamento. O pensamento pode tocar a verdade em certos pontos, mas ele não pode ser a verdade. Então, quando você estuda para ser um cientista ou ser um filósofo, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo conhecimento de maneira alguma. Você está desenvolvendo uma linguagem que lhe permite falar com outras pessoas do seu grêmio e obter delas a confirmação do que você está dizendo. E o objeto, o assunto, as coisas mesmas, estão completamente ausentes disso aí. Você vê, quando você se forma, por exemplo, você recebe o seu diploma de mineralogia, não tem nenhuma pedra ali presente. Só tem o grêmio dos mineralogistas, o reitor da universidade, etc, etc. Ou seja, você está se movendo não no terreno da relação com os objetos da sua ciência, mas no terreno das relações humanas.
no terreno, portanto, da subjetividade coletiva, no terreno intersubjetivo, não no objetivo. Está compreendendo? A relação objetiva com a realidade é pessoal e intransferível e muda. É na hora em que o mineralogista pega a pedra e olha, e ela revela para ele a sua estrutura, portanto a sua composição, e portanto algo da sua origem, da sua história. Nesta hora que existe o conhecimento. Depois disso, só o que existe é, vamos dizer, a transfiguração disso em símbolos e a comunicação humana. E a perda nesse processo, que há nesse trajeto, é imensa. Então, muitos anos atrás, eu tive que colocar esse problema para mim mesmo. Eu digo, eu quero o conhecimento ou a comunicação. Eu quero saber o que as coisas são mesmo, ou eu quero ter um discurso que seja aprovado pela coletividade dos que acham que sabem. E vocês também vão ter que fazer esta opção. Então, aí eu percebi uma coisa muito importante. Você saber algo é saber algo que os outros não sabem. Se você só sabe o que os outros sabem também, tá certo? Então você está se movendo dentro da esfera de um recorte comum que vocês fizeram da realidade. Mas quando você está em face da própria realidade, que não foi você que criou, que não é você que domina, e dentro da qual você está, tá certo? Você está ao mesmo tempo diante dela e dentro dela, é ali que se dá o momento do conhecimento. No momento da percepção da realidade. A transformação disso em linguagem humana é um processo altamente complexo e falível. Então eu tive que decidir isso aí. Falar, mas daí eu vou perceber um monte de coisas, eu vou perceber coisa com uma evidência incrível, e não vou poder dizer para ninguém, porque eu não vou conseguir provar nada do que eu estou falando. Bom, você tem que escolher. Você pode provar uma parte mínima. Tá certo? Mas, digamos, a testemunha de um crime, ela não tem que provar nada, porque ela é a prova. Então, esse conhecimento do testemunho direto é dele que se constitui a substância da filosofia. Está compreendendo? E é por isso que um livro de filosofia jamais diz tudo o que tem de dizer. E é por isso que eu sugeri a vocês aquele exercício, vamos dizer, da leitura lenta, de você complementar imaginariamente, tá certo? Até que os fatos mesmos da experiência aqui, da onde o filósofo arrancou suas ideias, apareçam para você. Com o tempo, você pode desenvolver uma habilidade muito grande de retornar dos textos à experiência, tá certo? E isso certamente o ajudará a você a fazer o processo contrário, que é você ir da sua experiência real até a expressão culturalmente eficiente. Tá certo? Mas você conseguir expressar a coisa de uma maneira culturalmente eficiente não quer dizer que você vai poder prová-la. Agora, você quer o conhecimento ou você quer a prova? A prova é uma coisa que você oferece para os outros. Por exemplo, a testemunha de um crime precisa de alguma prova? Não. Ela tem o conhecimento direto. Ora, anos atrás eu escrevi uma apostila chamada Inteligência e Verdade, Inteligência, Verdade e Certeza, na qual eu lembrava os componentes da ideia pura de ciência, tal como descritos por Edmund Husserl no seu livro Filosofia Primeira. Né? Em que ele dizia, a primeira condição é que exista um negócio chamado evidência. A evidência é a percepção direta de alguma coisa. Como, por exemplo, eu percebo que eu estou falando para vocês neste momento. Eu percebo que eu estou aqui. Né? Se não existisse a evidência, todos os pensamentos seriam duvidosos. Mas
A evidência só vale, evidentemente, para quem a tem. A testemunha do crime testemunhou o crime, viu o crime direto, então não precisa de prova nenhuma. Tá certo? E ela pode ser usada como um dos elementos de prova. Tá certo? Mas para quem não esteve lá, quem não viu nada, quem não tem o conhecimento da situação, necessita então do quê? De uma evidência indireta ou prova. Não é isso? A prova, então, consistirá de uma série de afirmações que têm uma conexão lógica com os dados apresentados pelas testemunhas e pela própria situação. Porém, esta conexão lógica, por sua vez, a conexão que você faz entre, digamos, duas premissas e uma conclusão. O famoso, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Esta conexão, por sua vez, é uma conexão de tipo lógico ou de tipo evidente? Se fosse uma conexão apenas de tipo lógico, portanto indireta, precisaria outra prova e outra prova e outra prova, e assim por diante, indefinidamente. Isso quer dizer que a estrutura da prova lógica depende, por sua vez, da evidência. A evidência, então, é o objeto do conhecimento intuitivo direto. Né? Isso quer dizer o seguinte: a evidência é tudo. Porque a evidência te dá o fato, e a evidência te dá também a conexão entre os vários passos lógicos do raciocínio. Isso é a mesma coisa que dizer para vocês: a lógica nada prova. Nada, 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 nada. Ela só cria conexões entre afirmações, mas essa conexão tem que ser percebida intuitivamente, por sua vez. Então, daí eu concluo: não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. O racional inteiro é baseado no intuitivo. Eu estou chamando de intuitivo aquele tipo de raciocínio, vamos dizer, que você faz não com elementos, com signos, com elementos criados pela sua mente, mas com os elementos da própria situação. Então isso é o que eu chamo de intuicionismo radical. Não existe conhecimento lógico, não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. Porque o racional não passa de uma conexão intuitiva entre elementos que já não são dados pelos fatos, mas que são dados mentalmente pelos conceitos que você criou. A conexão entre dois conceitos só pode ser percebida, não logicamente, mas intuitivamente. Por exemplo, como é que eu percebo que um animal pertence a determinada espécie? Eu tenho o esquema, a definição geral da espécie, e vejo que aquele indivíduo em particular se encaixa nessa espécie. Como é que eu posso perceber isso racionalmente? Não posso, só posso perceber intuitivamente. Então, isso quer dizer que o primeiro tipo de conhecimento, aquele que aparece no suor da palma da sua mão, é o único conhecimento que existe. O outro é apenas, vamos dizer, um esforço para você conquistar uma confiança subjetiva naquilo que você já conhece. O outro é um esforço de autopersuasão apenas. O outro é pura retórica. Estão entendendo? Isso quer dizer que a substância do conhecimento, ela é uma coisa de percepção individual direta, dificilmente transmissível. E aquilo que é transmissível e que é objeto de prova não é conhecimento. É um conjunto de esquemas mentais que se refere muito indiretamente ao conhecimento. E é por isso que hoje em dia, quanto mais as pessoas estudam, mais burras elas ficam. Eu li num livro a esse respeito o seguinte:
Uma vez chegou um sujeito num museu oferecendo uma estátua que ele dizia que tinha desenterrado na Grécia. Os camaradas mandaram testar, né, a pedra da estátua, né, e os químicos disseram, não, esta pedra de fato, esta pedra foi trabalhada muito antigamente, porque a superfície dela sofreu certas alterações que levam milênios para acontecer. Então essa estátua é genuína. Então já estavam comprando a estátua. Mas teve um cara um funcionário do museu que falou, tem alguma coisa errada nessa estátua. Eu não sei o que está errado, mas está errado. Eu não compro. Se vocês já pagaram, vocês peçam o dinheiro de volta. E se não pagaram, não paguem. Os caras não tinham pago. Então peraí, vamos esperar um pouco. Como o sujeito era um velho expert, eles decidiram esperar para ver o que acontecia. Ele sabia que tinha alguma inarmonia naquela coisa. Ele não sabia qual. Ele não sabia dizer qual. Ele estava percebendo, mas ele não tinha o nome. Tá? Ou seja, ele não tinha o símbolo mental para dizer o que ele estava percebendo. Mas ele estava percebendo corretamente. Depois de um tempo, ele conseguiu dizer o seguinte, dizer, olha, esta estátua, ela não tem um estilo, ela mistura vários estilos de várias épocas diferentes. Então ela não pode ser genuína. As pessoas não poderiam ter misturado vários estilos gregos na antiga Grécia, só pode fazer isso hoje. Ora, a percepção desses estilos é também do primeiro tipo, vamos chamá-lo intuitivo, vai no sentido em que eu estou usando a palavra intuitivo. Tá? Ela só pode ser intuitiva. E para o sujeito mostrar isso para os outros, veja, precisaria que cada pessoa tivesse absorvido a história de cada um desses estilos longamente, não no papel, mas nos olhos, tivesse visto vários estados daquele estilo, aprendido a olhar as formas daquele estilo, e depois olhar aquela estátua e ver que todos aqueles estilos estavam presentes ali ao mesmo tempo. Isso é quase impossível, provar isto. E, no entanto, o sujeito estava se movendo no terreno da certeza mais exata, mais inconfundível que podia haver. Ele estava se movendo no terreno do quê? Dos dados reais. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li.
A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.